Fala aí, moçada, tudo bem? Olha ele aí de volta, professor Laures na área. Papo de hoje, números racionais, sétimo ano, né? Estamos no livro número 2, aula número 4, primeira semana, sétimo ano, vamos lá, né? Bom, nós vimos então, nas aulas anteriores dessa atividade de números racionais, a questão então de soma de valores racionais, né? De fração decimal. Nós vimos também a multiplicação de valores racionais, né? Então, claro, estão faltando então o quê? A última operação. Mais e menos, sob subtração foram feitas, multiplicação aula passada, então aula de hoje a última operação, que eu acho que vocês devem estar meio que, né, um pouco ansioso com esse conteúdo, que é a divisão de números em forma de racional, né? Divisão de fração, divisão de números decimais, ou melhor, divisão de números racionais, né? Mas antes disso então, tem aqui na tela o nosso tema de hoje. Nesta aula nós veremos então o inverso e divisão de números racionais, né? Então, gente, quando você fala, por exemplo, em uma fração, né? Em uma fração. Eu vou então aqui escrever uma fração para vocês aí e vamos concluir algumas situações, né? Então vejamos aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho a fração, por exemplo, 2 sétimos. Tá? Essa é a fração chamada de fração 2 sétimos. Caso você queira encontrar o inverso dessa fração, gente, o inverso dessa fração, inverso vem de invertido, né? Aqui, ó, inverso. A fração inversa, pessoal, de 2 sétimos, é você pegar essa fração simplesmente e virar ela, né? Quando você inverte, quando você encontra o inverso dela, o numerador ele vira denominador. E o denominador vira numerador. Então, quando você faz a inversão da fração, você vai ter, por exemplo, o valor então de 7 meios. Veja que o numerador virou denominador e o denominador ele virou numerador. É assim que é o processo então de você encontrar a fração inversa, né, de um determinado valor. Então, mas Laurence, para que então esse conceito, essa ideia então de inverso? É porque é o seguinte, a nossa aula não é divisão de números racionais, não é divisão de fração, isso. Vamos pensar em operação, Se você tem, por exemplo, uma operação de soma, uma operação de mais, né, de soma. Qual que é a operação inversa da soma? É a subtração, não é? Então a operação inversa de soma é a subtração. A operação inversa da multiplicação é o quê? É a divisão, né? Então, quando você fala em divisão, gente, a divisão é um processo inverso da multiplicação. Então, com esse conceito, a gente vai aprender, nós iremos então lembrar das regras de como fazer uma divisão de valores racionais, ou melhor, como fazer uma divisão de números em forma de fração. Vejamos o primeiro exemplo aqui, ó. Nós temos a seguinte divisão aqui, ó. Exemplos, está no seu livro, os 5 quartos dividido por 5. Vou escrever aqui, ó, né? Então aqui você tem, por exemplo, aqui, ó, primeira atividade, deixa eu fazer aqui em azul, tá certo? Então aqui, ó, 5 quartos divididos pelo número 5, né? Sobre ou dividido o valor de 5. Tá, mas a pergunta é divisão de racional? É divisão de fração? Porque aqui eu não estou vendo nenhuma fração, estou vendo simplesmente o número 5. Mas, gente, todo número que está escrito de forma inteira, ele pode ser representado em forma de fração, não pode? Basta você fazer o seguinte, ó. Quando você coloca um denominador equivalente a 1, você acabou de transformar o quê? Esse valor em forma de fração, né? Então, aí sim é uma divisão de fração. Como que é o processo, então, de uma divisão de fração? O processo, pessoal, da divisão de fração é a seguinte. Nós iremos, então, aqui, ó, repetir a primeira fração, nós iremos repetir a primeira fração, 5 quartos. E iremos multiplicar, pessoal, pelo inverso da segunda fração. Tá? Então a divisão de fração é simples, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso do segundo. Mas por que essa conta é a mesma que essa? Essa ficou a pergunta na sua cabeça, né? Por que de fato essa conta é a mesma que essa? Como eu te falei, o processo de operações, multiplicação e divisão são processos inversos. O inverso da multiplicação
É a divisão, né? Então, se você não quiser fazer uma divisão, você pode transformar em multiplicação, só que inverso, né? Então, é assim que você faz. Divisão de fração, divisão de valores racionais, repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. O inverso é você inverter, né? Deixar a fração de ponta cabeça. Numerador vira denominador e o denominador vira numerador. E com isso você chega na mesma aula do encontro passado, né? A multiplicação de fração. Quando você faz a multiplicação de fração, a regra é essa aqui, ó. Multiplique em cima e embaixo embaixo. Ou melhor, multiplique numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Então 5 multiplicado por 1 é equivalente ao número 5. E aqui embaixo 4 multiplicado por 5 é equivalente ao valor do 20, né? Aqui é o 20. Então nós podemos fazer o seguinte agora. Nós podemos, por exemplo, simplificar essa fração, torná-la de forma irredutível. Então você, verificando o 5 e o 20, pelos critérios de divisibilidade, você pode dividir em cima e embaixo essa fração por 5, né? Então dividindo por 5 em cima e fazendo a divisão de 5 embaixo aqui, ó, essa nossa fração irredutível, essa nossa resposta, ela vai ser equivalente a 5 dividido por 5 é o valor de 1. 20 dividido por 5 é o valor de 4, né? Equivalente ao valor, então, de 1/4. Equivalente ao valor de 1/4. Então, a divisão de 5/4 por 5 é equivalente ao valor, então, de 1/4. Entendido? Esse é o processo de divisão. Uma outra forma que você poderia fazer essa divisão para chegar nessa mesma solução e não ter que inverter, por exemplo, é você dividir em cima, embaixo, embaixo. Porque como a regra de multiplicação e divisão são as mesmas, então na multiplicação você não multiplica em cima, embaixo, embaixo, ou numerador com numerador e denominador com denominador. Na divisão você pode fazer também, né? Então se você queira fazer por um outro processo, um outro caminho, você pode pensar assim, ó, 5/4 divididos por 5 sobre 1. Né? Então você divide cima, baixo, baixo. Então quanto que é 5 dividido por 5? É o valor de 1. Quanto que é 4 dividido por 1? É o valor de 4. É uma outra forma de você encontrar, né? Claro, aqui é mais rápido, mas é mais complicado porque aqui tá bem simples, dividir 5 com 5, 4 com 1. Tem casos que os valores não são divisíveis, então é por isso que é sugerível que você faça esse processo, tá? Repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Eis a resposta 1/4, eis a resposta 1/4, né? Voltando aqui para nossa atividade agora, nós temos então um outro caso. Veja, menos 5/2 dividido por 1/4. Então, mais um processo então aqui de divisão. Então, você vai ter o seguinte, na próxima fração, é o valor então de menos o número 5/2, cuidado com a regra decimal, né? Depois dividido pelo valor então de 1/4. Né? Então, lembre-se, com relação à regra decimal, tá? A regra que vale de sinal para multiplicação vale para divisão. Então a questão de mais com mais, né? Menos com menos é positivo e mais com menos com mais sempre negativo. Sinais iguais positivo e sinais diferentes são negativos, né? Então na próxima operação, na divisão aqui, ó, divisão de menos 5/2 com, por exemplo, 1/4. Divisão de fração, hora de você repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Multiplicar pelo inverso da segunda fração. Né? E agora ficou simples por quê? Hora de você fazer multiplicação. Multiplicar fração. Você vai ter o seguinte aqui, ó, cima, baixo, baixo. Numerador com numerador e denominador com denominador. Né? Então nessa multiplicação fica assim, ó. Com relação ao sinal menos com mais, nós temos menos. Né? 5 multiplicado por 4 é equivalente ao número 20. E depois aqui embaixo, 2 multiplicado por 1 é o valor de 2. 2 multiplicado por 1 é o valor então de 2. Né? Então, notem que aqui você pode fazer o seguinte, ó, vamos novamente simplificar essa fração, torná-la irredutível. Então nós podemos dividir nesse caso pelo critério de divisibilidade por 2. Tanto em cima quanto embaixo nós temos valores pares. Né? Então, dividindo por 2 em cima e 2 embaixo, nós temos a seguinte resposta aqui, ó, menos o 10 sobre o valor de 1.
Na verdade, a resposta é equivalente ao valor de menos 10, né? Essa é a solução aqui, ó, menos o valor de 10, né? Detalhes para você, gente, é que você pode, por exemplo, simplificar se possível, não é? Então, se você não quiser simplificar aqui no final e quiser simplificar aqui, gente, é possível, né? Você poderia simplificar aqui, ó, o 4 com o 2 aqui, ó. Simplifica 4 com 2, como está todo mundo se multiplicando, simplifica 4 com 2, ficando direto com 5 vezes 2 menos o 10. Se quiser fazer desse formato, que eu vou fazer então no próximo exemplo, simplificando antes, bom, acho que fica mais fácil se você achar legal, né? Se você achar mais prático a questão, beleza? Então a última atividade, essa última divisão, está proposta para vocês no livro, que seria, por exemplo, aqui, ó, 7/3 divididos aqui pelo valor então de 3/2, pelo valor de 3/2, né? Então divisão de fração, novamente aquela mesma regra, repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então repetindo essa primeira fração, 7/3, e multiplicando pelo inverso da segunda, aqui ó, 2 pelo valor de 3. Fazer a inversão, né? E com isso dá para você fazer a multiplicação de numerador com numerador e denominador com denominador. Então, em cima e embaixo com embaixo. Então, 7 multiplicado por 2 é 14, e aqui, ó, 3 vezes 3 é o valor de 9, né? Dá para tornar essa fração irredutível? Não precisa, porque ela já está irredutível, né? Pelos critérios da divisibilidade, por 2, por 3, por 5, não tem como você fazer a simplificação. Então, nesse caso, já é a resposta de forma irredutível, né? Então, esta vai ser a solução. O valor, então, de 14/9, ok? Então, só recapitulando, gente, a questão então da divisão, você simplesmente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Afinal, você pode multiplicar pelo inverso. Divisão é o inverso da multiplicação, né? Então, algumas atividades propostas pelo professor Lawrence estão aqui na tela para vocês. Então, é a página 81, proponho para vocês atividade número 6, né? Então, são mais atividades que requerem, por exemplo, esse tipo de processo de divisão de fração. Lembrando que se o número não tiver em forma de fração, você pode tornar ele em forma de fração. Como? Colocando o valor de 1 lá embaixo, colocando o valor de 1 no denominador. Então, em casos, por exemplo, que não há fração, você pode tornar esse valor em forma de fração. Coloca o número 1 no denominador, aí você encontra a resposta pelo processo da divisão de fração. Entendido, gente? Então tá aí. Essa foi mais uma aula do professor Lawrence e a gente então volta a conversar em um próximo encontro. Até lá, gente. Um grande abraço.